eu vou falar sobre a modulação da flora intestinal para melhorar os resultados da imunoterapia. Vou começar citando Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, em que ele falava que todas as doenças começam no intestino, e parece que ele tem razão. Então, nessa aula eu vou abordar sobre a imunoterapia e sua relevância, o conceito de microbiota e desbiose, a relação entre microbiota e câncer, os efeitos da desbiose na eficácia da imunoterapia e, por fim, as ações para modular a microbiota e tornar a imunoterapia mais eficaz. Bom, então a imuno-oncologia se beneficiou muito da imunoterapia, tanto é que ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2018, frente à revolução que provocou no tratamento oncológico. Antes, a imunoterapia era empregada nas doenças metastáticas e levando até mesmo alguns pacientes à cura, o que eles não teriam sem imunoterapia. E o que nós temos visto hoje em dia é a imunoterapia sendo incorporada nos cenários mais precoces, na adjuvância e na neoadjuvância. Contextualizando para os tumores de trato gastrointestinal, nós já temos benefícios demonstrados da imunoterapia, tanto em tumores gástricos quanto tumores do esôfago. E o que é microbiota intestinal? São 100 trilhões de micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários que vivem ali em simbiose e eles têm, como tem sido visto atualmente, uma relação ampla com todos os aspectos da nossa saúde, com a regulação do sistema imunológico, metabolismo e obesidade, integridade da barreira intestinal e o que é absorvido pelo nosso intestino, saúde mental e o desequilíbrio, seja por um número pequeno de variedade de espécies, seja por predominância de uma ou outra espécie, já foi associada com inúmeras doenças crônicas, inclusive o câncer. E as relações da microbiota intestinal com as respostas à imunoterapia são mais recentes, começaram a ser observadas em estudos animais a partir de 2013 e a partir de 2018 foram se vendo aquelas assinaturas microbianas típicas daqueles pacientes que respondem e daqueles que não respondem ao tratamento com imunoterapia. E por que você precisa saber dessa relação de microbiota e câncer? Porque todo mundo que trata o câncer precisa de saber que a microbiota foi elevada à categoria de Hallmark of Cancer. O que é isso? Como uma das categorias de fatores que levam à carcinogênese, como vários outros fatores que já foram identificados. E quando falamos de microbiota e câncer, nós temos que pensar em dois aspectos. Um é o microambiente tumoral, é ali onde o tumor surgiu. E a outra esfera é a microbiota intestinal. Então, o microambiente tumoral é onde o tumor surge, seja no estômago, seja na mama, seja no esôfago. E os produtos do metabolismo, as toxinas produzidas pelas bactérias, elas podem ter ação pró-tumorigênese, que favorecem a proliferação celular, seja porque elas provocam dano no celular, seja porque elas vão desregular esse ciclo de proliferação celular ou invasão, né? E um exemplo atual que nós temos visto é que um tipo de cepa da E. coli, produtora de colibactina, já foi identificada o dano na dupla fita do DNA e correlação com câncer de cólon. E ela também, a produção das bactérias também é capaz de levar à ativação de fatores epigenéticos, também podendo levar ao câncer. E o que acontece na microbiota intestinal é toda uma modulação do nosso sistema imunológico, porque o tumor ele só surge quando existe uma falha do nosso sistema imunológico, que é composto principalmente pelos linfócitos T citotóxicos. Então, a nossa microbiota tanto pode jogar contra a nossa saúde, por exemplo, ativando vias inflamatórias que levam ao câncer e proliferação celular, quanto também podem ter efeitos protetores. Por exemplo, as bactérias que produzem os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão, através dessa substância, ter mais chance de apoptose e imunogenicidade, portanto, destruição do tumor.
Então, só para dar mais alguns exemplos, em relação ao tratamento oncológico e a presença de algumas bactérias, como é que isso influencia? Existem bactérias que são, quando presentes, você tem mais, uma predição, você tem mais possibilidade de ter uma fístula, por exemplo, após uma cirurgia. Algumas bactérias são relacionadas, por exemplo, à resistência, né, ou seja, menor resposta de um quimioterápico usado em câncer de pâncreas, que é a gencitabina. Algumas bactérias também, quando mais presentes nos pacientes com câncer de reto, elas podem levar à não resposta do tratamento, por impedir o dano celular nas células tumorais. E, por outro lado, algumas bactérias são protetoras. Por exemplo, alguns lactobacilos, eles vão ser favoráveis à cicatrização, por exemplo, depois de uma cirurgia. Alguns lactobacilos também vão proteger a mucosa contra os efeitos tóxicos da radioterapia. E as bactérias produtoras de butirato, algumas bactérias vão também levar a maior resposta à quimio e à radioterapia em pacientes com câncer de reto. E a Akkermansia é uma das bactérias que mais são vistas com bons olhos para quem possui essas bactérias, né, como grandemente protegendo o nosso sistema imunológico. E de efeitos práticos, o que nós temos do ponto de vista da oncologia desde o ano passado, então desde 2024, com a publicação do ASCO Educational Book, já com estratégias já sendo desenvolvidas e já algumas em prática para poder modular a microbiota intestinal, eu vou citar algumas delas, né, como o reconhecimento de algumas bactérias, como eu disse num outro slide, uma assinatura microbiana típica dos pacientes respondedores, então é possível mapear esses germes em exames de fezes específicos dos pacientes, e ao mesmo tempo que as bactérias também desfavoráveis à resposta com imunoterapia, e outras intervenções que nós fazemos que também interferem de forma negativa na resposta da imunoterapia, como por exemplo o uso de antibióticos. Comprovadamente, se você usar antibiótico antes ou durante o tratamento com imunoterapia, isso piora muito os desfechos, com menor sobrevida global dos pacientes e menor resposta ao tratamento. Os inibidores de bomba de prótons, quem são eles? O pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, que são usados de forma tão disseminada e alguns pacientes nem têm uma necessidade formal de fazer uso prolongado, também ele causando já comprovadamente desbiose, e alteração da flora e diminuição da resposta à imunoterapia, e várias outras influências também das medicações, como por exemplo os corticosteroides, os laxativos, inclusive o PEG, se usado de forma contínua, pode alterar negativamente a flora intestinal, e nós usamos isso com muita frequência. Opioides, né, benzodiazepínicos, antipsicóticos, tudo isso atrapalhando a flora intestinal e atrapalhando a ação da imunoterapia. E também dietas com alto teor de gordura, mas aquelas gorduras inflamatórias, gorduras de origem vegetal, como por exemplo óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, são bem deletérias. E também alto teor de açúcar. Todas essas já foram relacionadas com desbiose e disfunção do sistema imune. E nesse livro que eu citei para vocês, são demonstradas várias intervenções, todas elas ainda em fase de pesquisa, mas algumas já com resultados preliminares positivos, como por exemplo a suplementação de probióticos, né, o transplante de microbiota fetal, a dieta cetogênica, mostrando também, né, resultados promissores inicialmente, e a combinação de probióticos também já mostrando, sendo testados e algumas já mostrando resultados. E eu destaco essa primeira intervenção, que é um probiótico feito de Clostridium butyricum, que eu tive o privilégio de acompanhar de perto no último mês, que eu tive no City of Hope, visitando um laboratório de microbiota intestinal que eles desenvolvem lá no City of Hope, já com várias pesquisas, incluindo os pacientes em imunoterapia, recebendo esses suplementos e mostrando os desfechos diferentes. Esse já tem alguns resultados preliminares, mostrando realmente que os pacientes que são suplementados com esse probiótico mostram já melhores respostas à imunoterapia. E eu não podia deixar de falar, mostrando, estudos já demonstram o benefício do exercício físico na modulação da microbiota intestinal. Então, atividade física melhorando ali a saúde da microbiota intestinal.
E assim eu começo já as minhas conclusões finais, que a microbiota intestinal ela é crítica para a nossa saúde de forma geral e muito importante para o funcionamento da imunoterapia também. O nosso objetivo é ter uma população bacteriana bem diversificada, né, e caminhar para identificar essas cepas que são relacionadas à boa resposta e trabalhar para que os indivíduos submetidos à imunoterapia tenham acesso, né, a esses probióticos e essas cepas, levando então a informação de que a disbiose, tudo aquilo que leva a disbiose que eu falei, levando a piores resultados comprovadamente da imunoterapia, e é o que pode provavelmente explicar por que alguns pacientes vão ter uma resposta tão brilhante, vão ter cura de uma doença metastática, enquanto outros vão ter uma resistência, seja ela uma resistência primária ou uma resistência adquirida à imunoterapia. E várias estratégias muito interessantes já estão em estudo, e acredito que nos próximos anos nós vamos ter essas respostas. Estratégias tais como transplante de microbiota fetal, administração de pré ou probióticos, uma dieta cetogênica ou uma dieta mediterrânea também, né, uma dieta bem equilibrada, que podem aumentar a eficácia da imunoterapia e também comprovadamente reduzir a toxicidade do tratamento. E o que nós já podemos fazer na prática? Aqui, né, no Hospital Mater Dei, a gente conta com uma equipe muito robusta de nutrologia e eu tenho discutido isso muito com eles, o que nós oncologistas já podemos fazer na prática. Checar a dieta dos nossos pacientes, né, vendo os elementos que vão ser prejudiciais e incentivando essa dieta, né, muito variada, incentivando que ele procure outros profissionais de saúde para, né, fazer um ajuste da adequação da dieta. Cercear o uso de corticoide, né, eliminar praticamente ao máximo, inclusive os corticoides inalatórios, né, sprays, que seja o máximo evitado. Avaliar o uso de inibidores de bomba de próton, como eu disse, alguns pacientes usam de forma mais prolongada, sem uma justificativa clara. Sem dúvida o uso racional de antibiótico. Quem de nós não acaba prescrevendo um antibiótico, né, numa situação de risco, mas mais de forma preventiva, a gente também tem que tomar cuidado com isso. E o que eu tenho feito atualmente para os meus pacientes em imunoterapia é fazer uma cartilha de recomendação por escrito de todos esses itens e de quais alimentos que são mais recomendados que ele tenha incluído na sua dieta, como por exemplo alimentos ricos em fibra e principalmente a variedade de alimentos que ele precisa de se ater. E com isso eu termino essa aula dizendo que, ao falar sobre tudo isso, eu também termino com Hipócrates, que diz que os pacientes precisam também de estar dispostos a abrirem mão daquelas coisas que fizeram adoecer. Porque quando eu falo de microbiota, e eu falo de dieta, e eu falo de mudança de estilo de vida, o paciente tem que estar suficientemente motivado para abraçar essas mudanças. Obrigada!